O que define o lugar onde a gente mora? Para alguns, é a proximidade do trabalho, a tranquilidade da rua, o acesso a um parque, mas para outros, essa escolha nunca existiu. Olhe para essas imagens. De um lado a segurança e do outro o risco. Essa divisão no mapa não é um acidente, não é um fruto do acaso. Ela é o resultado de um sistema que tem nome: racismo ambiental. Pode parecer um termo acadêmico, distante, mas ele descreve uma realidade brutal. O racismo ambiental não é sobre um ato de preconceito isolado, mas sim sobre como decisões políticas e econômicas empurraram o peso do desenvolvimento para as costas das populações mais vulneráveis. É sobre decidir onde instalar os aterros sanitários, indústrias poluentes, lixões e quase sempre escolher os territórios quilombolas, periferias e terras indígenas. É a ausência deliberada de saneamento básico, de água potável e de infraestrutura segura nas áreas onde vive a população negra e de baixa renda. Em sua essência, o racismo ambiental é a política que decide quais territórios e quais corpos podem ser sacrificados. É a estrutura que torna a exposição à poluição e ao perigo parte do CEP de milhões de brasileiros. Essa lógica de sacrifício não é exclusiva do Brasil. Para entendermos a profundidade disso, precisamos olhar para eventos que escancaram essa injustiça para o mundo. Precisamos ir para Bhopal, na Índia. Em 1984, um vazamento de gás tóxico de uma fábrica de agrotóxicos causou o maior desastre industrial da história. A empresa, sabendo dos riscos, operava com falhas de segurança que jamais seriam permitidas em seu país de origem. E onde essa fábrica estava? Cercada por comunidades pobres, por trabalhadores que não tinham outra opção de moradia. Naquela noite, milhares de pessoas morreram enquanto dormiam. Nos anos seguintes, milhares de pessoas sofreram com doenças crônicas, câncer, cegueira e problemas neurológicos. Bhopal foi um massacre químico, onde a negligência de uma empresa e a vulnerabilidade de uma população se encontram de forma trágica. Décadas depois, do outro lado do mundo, na cidade de Flint, nos Estados Unidos, a tragédia se repetiu, mas de uma forma mais lenta e silenciosa. Para economizar dinheiro, o governo da cidade trocou a fonte de água potável. A nova água corrosiva começou a dissolver o chumbo de encanamentos velhos, envenenando toda a população. E quem vivia em Flint? Uma comunidade de maioria negra e de baixa renda. Por meses, os moradores reclamaram do cheiro, da cor e do gosto da água. Relataram doenças de seus filhos e por meses foram ignorados, chamados de mentirosos pelas mesmas autoridades que deveriam protegê-los. Eles foram deliberadamente envenenados pela negligência do Estado. Bhopal e Flint não são apenas acidentes, são exemplos de um padrão. A combinação da desigualdade social e descaso ambiental produz danos que duram por gerações. Essas histórias parecem distantes, mas essa mesma lógica opera todos os dias em silêncio em nossas cidades. Aqui, o desastre ambiental não acontece em uma única noite, ele é a própria condição de vida. Viver sobre o racismo ambiental no Brasil é normalizar o absurdo. É saber que a cor da água que sai da torneira é uma loteria, é ver crianças brincando ao lado de um valão porque não existe parque, não existe praça, não existe área verde. É sobre sentir o cheiro do lixo que não é coletado com a mesma frequência que nos bairros nobres. É olhar para o céu em dia de chuva forte e não sentir paz, mas medo. Medo que o morro deslize, que a casa seja levada, porque você foi empurrado para uma área de risco, o único lugar possível para construir um lar. Essa realidade tem muitos nomes e endereços diferentes. Na Amazônia, são as comunidades ribeirinhas e indígenas que veem seus rios sendo contaminados pelo mercúrio do garimpo ilegal, perdendo suas fontes de comida e sua cultura. Entre 2010 e 2020, o garimpo em terras indígenas cresceu 495%. E o epicentro da exploração ilegal é a bacia do rio Tapajós. O território Munduruku é o segundo mais devastado
com uma perda de 1,5 milhão de hectares. E essa carga ainda mais pesada para as mulheres, especialmente para as mulheres negras. São elas que, na maioria das vezes, cuidam da família em ambientes insalubres, são elas que buscam água quando a fonte está contaminada, são elas que enfrentam a dupla jornada de trabalho e de cuidado em um território que adoece seus corpos e os de seus filhos. O racismo ambiental tem gênero e ele aprofunda as desigualdades que já são tão profundas no nosso país. Tudo isso que o Lucas descreveu deixa marcas. Marcas que não são apenas sociais ou econômicas, mas que ficam registradas no nosso corpo, na nossa biologia. O território adoece e o corpo adoece junto. Primeiro, existe a contaminação invisível. Metais pesados como chumbo e mercúrio e agrotóxicos despejados em rios e solos não desaparecem. Eles entram na cadeia alimentar. Populações que dependem da pesca ou da agricultura local para sobreviverem acabam ingerindo esses contaminantes, que se acumulam em seus corpos ao longo dos anos. Isso se chama a bioacumulação. Em crianças, esses agentes químicos afetam o desenvolvimento do cérebro, diminuindo a capacidade de aprendizado. Em adultos, podem causar problemas reprodutivos e neurológicos graves. Depois, vêm as doenças da desigualdade. A falta de saneamento básico não é apenas uma questão de mau cheiro. Um esgoto a céu aberto é o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias, vírus e demais vetores. Doenças que deveriam ser do passado, como diarreia, hepatites e leptospirose, continuam sendo epidemias nas periferias. É a prova mais cruel de como a ausência de uma política pública básica se transforma diretamente em um problema de saúde coletiva. Por fim, existe o impacto do calor. Áreas periféricas com muito asfalto, concreto e poucas árvores se tornam ilhas de calor. A temperatura nessas áreas pode ser muitos graus mais alta que em bairros arborizados. Para quem vive em casas pequenas, sem ventilação e não tem acesso ao ar-condicionado, isso significa um estresse térmico crônico. O corpo luta constantemente para se resfriar, o que sobrecarrega o coração, piora doenças respiratórias e coloca idosos, crianças e gestantes em risco constante. Depois disso tudo, fica claro que a distribuição desigual de riscos ambientais não é o defeito do sistema, e sim o sistema funcionando exatamente como foi planejado. Essa lógica é uma herança direta do nosso passado colonial. Uma estrutura que sempre protegeu as comunidades de elite, as de maioria branca, enquanto empurrava as populações pobres, negras e indígenas para as zonas de sacrifício. Desde a formação dos cortiços no Brasil Império até as favelas de hoje, a lógica permanece a mesma. Uma relação de dominação e exploração que se manifesta no território. Portanto, lutar por justiça ambiental não é apenas defender o meio ambiente. É lutar pelo direito de respirar um ar puro, de beber uma água limpa ou de morar em uma casa segura, independente da sua raça, da sua classe ou do seu CEP. É lutar para que nenhum grupo social seja forçado a carregar o peso desproporcional do nosso modelo de desenvolvimento e garantir que o acesso aos recursos do nosso país seja de fato um direito a todos e não um privilégio de poucos.